Mercado criptolateralizado e essa é sua dose diária de criptonotícias. Cotação do Bitcoin hoje 28/3, problemas com reguladores dos Estados Unidos, CZ e Binance levam o Bitcoin para $26.000, especialista aponta possíveis catalisadores para o Bitcoin lutar pelos $50.000 ainda em 2023. Apesar da ameaça de recessão, o Bitcoin pode alçar novo voos. Então se você não é inscrito se inscreva e deixe o like. Processo da CFTC contra a Binance e CZ joga Bitcoin para nova espiral de baixa e criptomoeda retorna para $26.000. A principal criptomoeda do mercado, o Bitcoin está cotada na manhã desta terça-feira, 28/03/203, em R$ 138.924,86. Os reguladores dos Estados Unidos estão apertando o cerco com as empresas e empreendedores de criptomoedas. Depois da SEC anunciar medidas contra a Coinbase e da extinção, agora foi a vez da CFTC anunciar um processo contra a CZ e a Binance. Logo que a notícia chegou ao público, o preço do BTC imediatamente caiu $1.400 e recuou para $26.000. O mercado reagiu bem mal e Bitcoin terminou o dia com 3% de queda. Hoje o movimento de derrubada continua e o BTC cai 0,6%. O Ether caiu 3,3% ontem e hoje vai na contramão e sobe 0,7%. Ainda não é possível medir as consequências desse tipo de ação contra a Binance e também qual será a reação da corretora. Nos dados ontem tivemos o acúmulo de 3.000 Bitcoin por parte dos investidores de longo prazo, o LTH. No Ethereum vimos 9.000 novos ETH travados na BA Chain, disse André Franco, especialista do MB Research do mercado Bitcoin. Após fazer o conhecido padrão diamante de reversão, perceba como as linhas de suporte e resistência no preço fazem um formato parecido com o de um diamante. O Bitcoin deve, estatisticamente falando, entregar mais quedas nos próximos dias. Acredito que veremos o BTC valendo $26.000 essa semana, disse. Especialista aponta possíveis catalisadores para o Bitcoin lutar pelos $50.000 ainda em 2023. Apesar da ameaça de recessão, o Bitcoin pode alçar novo voos. Negociado em torno de $27.000, menos 2,78%, na tarde desta terça-feira, dia 28, o Bitcoin poderá lutar para romper a resistência de $50.000 ainda em 2023. Pelo menos essa é a leitura feita pelo especialista em criptomoedas Diego Consimo. Entretanto, o Diego Consimo deixou claro que a ascensão de preço depende de outros fatores, entre eles a política monetária sinalizada pelo Federal Reserve, o Fed, na última semana, quando o Banco Central dos Estados Unidos aumentou em 0,25% sua taxa de juros e deu a entender que o arroxo está próximo do fim. Com o discurso da última reunião do Fed dia 22 de março, abriram-se as portas para a possibilidade de o BTC chegar aos $50.000 em 2023. O presidente do Fed projeta que o teto da taxa de juros seja 5,1% para 2023 e como o aumento da última reunião do FONC, o Comitê de Política Monetária elevou a taxa em 0,25%, totalizando 5% ao ano, só restaria um aumento 0,1% para esse ano. Contudo, acredito que teremos mais um aumento de 0,25% durante 2023, justamente por causa da inflação persistente, avaliou Diego Consimo. O especialista chamou a atenção para o que ele qualificou como o ponto mais importante durante a entrevista do presidente do Fed, Jerome Powell, no caso o sinal de que a instituição monetária deve iniciar um processo de achatamento da taxa de juros, período em que o Fed mantém a taxa durante meses. Isso deve ser comemorado pelo mercado financeiro, visto que existe um histórico de comportamento que, durante as crises financeiras, as bolsas costumam subir com o processo de achatamento, e, consequentemente, as bolsas tendem a cair durante a derrubada da taxa de juros, acrescentou. Diego Consimo disse ainda que, com esse cenário, o Bitcoin teria tempo hábil para conseguir buscar as regiões de $43.000 e $50.000 em 2023. Mas ressaltou que, o que será determinante para o BTC alcançar esses valores é quando o Fed começará a derrubada da taxa de juros. Quando analisamos o gráfico da CME, as probabilidades apontam que talvez seja em julho de 2023, mas, como o presidente do Fed informou que não esperam derrubar a taxa esse ano, acredito que possa ocorrer em setembro. Ou seja, se a taxa de juros começar a cair em julho, possivelmente o topo de 2023 seja a região dos $43.000, caso a derrubada da taxa inicie em setembro, talvez o Bitcoin consiga marcar seu topo na região de $50.000, completou.
Por dentro dos juros. Ao mensurar o impacto da taxa de juros nos diferentes mercados, entre eles o de criptomoedas, Diego Consino explicou que, quando o Fed reduz a taxa de juros, o objetivo é tornar o crédito mais acessível e barato para as empresas e consumidores, estimulando assim o gasto e o investimento. No entanto, quando o Fed reduz as taxas de juros é porque está preocupado com a economia, pois o processo do forte aumento da taxa de juros para controlar a inflação acaba estrangulando a economia a ponto de uma recessão. Essa preocupação do Fed pode levar os investidores a se tornarem cautelosos e vender ações em massa, o que pode acarretar queda de índices como o S&P 500. Segundo ele, no geral, crises econômicas são iniciadas por inflação descontrolada, não cumprimento fiscal, impressão indevida de dinheiro entre demais fatores que levam o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Esse aumento de juros acaba controlando a inflação, mas pode quebrar a economia causando desemprego em massa. Uma vez controlada a inflação, o Banco Central inicia o achatamento da taxa de juros para testar de fato se a inflação está sob controle e em queda. Se a inflação está em declínio, o Banco Central inicia a derrubada da taxa de juros para salvar a economia, porém levam-se meses para ocorrer um impacto positivo na economia. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever. Até o próximo vídeo.